Nós vamos ler do verso 31 até o final do capítulo. João 8, verso 31 até o final do capítulo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez temos a Tua palavra diante de nós, diante da igreja, diante do Teu povo. Queremos, Senhor, clamar ao Senhor. Queremos rogar as misericórdias do Senhor mais uma vez. Desvenda os nossos olhos para podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo, a única verdade que pode libertar verdadeiramente o homem da escravidão do pecado.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Seria trágico ou até cômico se você falar para o indivíduo que vive a vida como quer ou anda segundo os seus próprios preceitos e é feliz, tem uma saúde de ferro, como dizem, tem dinheiro, faz o que quer da vida, e você dizer para ele: você é um escravo, você não tem liberdade. Essa pessoa vai rir de você. Ele vai dizer que escravo é você, que não faz o que gosta, que não faz o que pensa. Você, na realidade, é um escravo. Ele é livre. Você percebe que a concepção da liberdade ou da escravidão, ela passa na mente humana, na perspectiva humana, em fazer aquilo que nos agrada, o que nós queremos fazer. Ora, a Bíblia diz categoricamente que nós fomos libertos pelo Senhor não para dar vazão ou razão ou fundamento para a carne. Nós somos libertos para vivermos de conformidade com a justiça e a obediência e a lei do Senhor. Mas você afirmar alguém que faz o que quer, que tem uma vida como deseja, que ele é escravo, é conflitante isso. É como você afirmar a alguém que está vestido com a roupa mais cara e dizer: você está nu. É como dizer para alguém que acabou de fazer um check-up e está zero de saúde, ele diz: você está morto. É como dizer para alguém que mora num palacete e diz: você é um sem-teto. Os homens, pelo seu olhar e pela sua perspectiva natural, eles não vão compreender o que você está dizendo. Foi o que aconteceu aqui no texto. E nos chama muita atenção, porque nós encerramos o sermão de domingo passado à noite com a declaração de que eles haviam crido no Evangelho. E de repente você começa a perceber que eles não creram de fato. Que eles não haviam confiado de fato. Isso é assustador quando você olha para o texto. É só você voltar comigo, por favor, o versículo 30, especialmente o 30, que foi o último verso que nós expomos domingo passado. Dita estas coisas, muitos creram nele. E veja que esse é o embate dos comentaristas. Será que eles creram nele? Verso 31 vai dizer, acompanhe comigo: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Perceba, e ele retoma, e é nítido, então, que ele está fazendo referência ao verso anterior. O problema é que ele começa a mostrar a situação deles, entenda. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, o Senhor Jesus vai dizer a esses indivíduos: vós sois filhos do diabo. Lá na frente, na sequência da narrativa, vós sois filhos do diabo. Houve algum entendimento, mas eles não creram verdadeiramente no Senhor. Ora, com isso não está se dizendo que todos aqueles que creram se perderam, porque o ponto é, ele pega o bloco de pessoas que creram, dos que creram no Senhor, citado no verso 30, e continua com esse bloco na narrativa a partir do verso 31 em diante. O grande problema aqui é exatamente entender que tipo de fé é que está sendo citado aqui. Que tipo de lógica é essa? Se você voltar comigo, você vai ver que essa é uma tônica do Evangelho de João como um todo, não é? Você vai voltar lá, por favor, para o capítulo 2 do Evangelho de João. Volte comigo, por favor. Verso 23 até o verso 25, veja o texto. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia,
creram no seu nome. Percebe que aqui de novo, não é? Eles creram nos sinais, não é? Mas a sequência do texto diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E é interessante que eles creram porque viram muitos milagres, o texto é muito claro. E na sequência tem um capítulo 3, a história de Nicodemos, que viu muitos milagres e chega de noite para Cristo e diz: ora, ninguém faz isso se não for da parte de Deus. Você entende o que foi que ele creu? Ele entendeu alguma relação do conhecimento dele com a lei do Antigo Testamento, com aquilo que ele estava vendo, dizendo: esse de fato parece ser o Messias, parece ser um homem que veio da parte de Deus. Mas eles não colocavam a confiança nele. Eles tinham compreendido algo. E a fé, então, ela vai passar por um outro princípio. Primeiro, pela certeza de que eles estão mortos, que eles são escravos do pecado. E esse é um tema central no Evangelho de João. Acompanhe comigo, por favor, volte comigo para o capítulo 1 do Evangelho de João. Como eu disse a você, isso aqui é como uma casa de sementes. Capítulo 1, tudo que o João vai falar do 2 em diante está no capítulo 1. É só você ir lá que você vai encontrar uma informação, porque me parece essa foi a tese levantada pelo próprio João. No verso 15 em diante do capítulo 1, João Batista dá testemunho de Cristo, não é? Ele fala acerca dele, mas agora, no verso 19, ele repete o testemunho. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso é uma citação direta de Isaías capítulo 40, verso 3. É só para você voltar lá para o texto de Isaías, não é? Isaías capítulo 40, verso 3, ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: quem há de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O profeta Isaías é ordenado por Deus a levar consolo para Israel. O Senhor diz: consolai o meu povo, porque eu estou enviando alguém que vai libertá-los da escravidão. Lembre-se que aqui é um contexto do cativeiro. Mesmo o profeta Isaías, sendo um profeta que vive no período do Império Assírio, ele profetiza tanto para o Império Babilônico como para o Império Medo-Persa. Ele cita o nome do libertador de Israel, que vai tirar Israel do cativeiro babilônico. O nome dele é Ciro. E aqui no capítulo 40 de Isaías, ele está citando diretamente aquele que virá para tirar o povo do cativeiro. Eles são escravos na Babilônia. E então ele está falando de alguém que vem libertá-los. Perceba que João, então, de maneira parece-nos clara, ele está trazendo o tema da escravidão e dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho. Está chegando aquele que vai tirar o povo da escravidão. Só que isso não para aqui. Veja, no capítulo 2, não é, especificamente do Evangelho de João, você vai encontrar as próprias palavras de João Batista dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Lembre-se que as festas aqui citadas são... A festa principal aqui é a Páscoa. Por que a Páscoa? Né? Porque lembra que antes de Israel ser liberto do cativeiro, celebrou-se a Páscoa em Êxodo capítulo 12. E o cordeiro foi imolado. E ele diz, esse é o Cordeiro de Deus. E a libertação está para acontecer. E eles não têm dúvida disso. Vá comigo para João 19, capítulo 19, por favor. A partir do verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ora, de onde ele cita isso, irmãos? Lá em Êxodo capítulo 12, verso 46. Ele faz isso uma referência ao Cordeiro Pascal, que foi morto, mas nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Qual é o ponto? João Batista está dizendo que Cristo é o Cordeiro que vai tirar o povo da escravidão. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho, porque está chegando o libertador, o que vai tirar o povo da escravidão. Não tem dúvida que João Batista tem a consciência disso. E ele está falando, então, de uma escravidão muito mais profunda. Ora, não é do Império Romano, não é a escravidão babilônica, medo-persa, não é a escravidão do Império Assírio, não são as muitas das escravidões que tiveram na história de Israel, nem mesmo a principal delas, quando do Egito. Ele está falando para onde todas essas apontavam. E aí eu preciso que você volte comigo, então, para o texto em tela que nós estamos expondo nessa noite. João 8. Voltando ao nosso texto. Veja como isso vai se encontrar. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Perceba que o tema da libertação é tomado aqui. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Você percebe como que o pecado ele enlouquece a pessoa, o raciocínio, a lógica, ele cria problema mental. Esse povo conhece a história. Como que nunca eles foram escravos? Como é que eles nunca foram escravos de alguém? É só você, se você não precisa ser judeu, é só você ler o Antigo Testamento e você vai ver quantas vezes Israel foi escravo, foi escravizado na história. Como nunca fomos escravos? Ora, e percebe que essa pergunta ela é importante, a loucura do pensamento deles é importante, porque Cristo vai mostrar o foco, o ponto da escravidão. Jesus poderia quebrar o argumento dele dizendo, ora, vocês são loucos? Vocês não conhecem a história de Israel, como eu estou acabando de dizer aqui? Ele poderia dizer, vocês não lembram da história da Babilônia? Vocês não lembram do Egito? Mas se Cristo responde apenas com esses dados, ficaria a impressão de que a escravidão é isso mesmo. É um povo oprimindo o outro. É uma nação oprimindo outra. Jesus vai para o âmago do problema. E qual o âmago do problema? Replicou-lhe Jesus, verso 34. Em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado.
Perceba algo importante aqui, então, irmãos. Então nós começamos a entender que o problema não é a opressão de uma nação sobre a outra, necessariamente. É o pecado. Qual foi o primeiro exílio da história? Não foi o egípcio. Foi quando eles foram expulsos do paraíso. Eles foram arrancados da terra e lançados para fora dela. E por que eles foram lançados para fora da terra? Porque eles pecaram contra Deus. Agora você tem então uma nação, que é o Egito, que mostra o peso do pecado, a força do pecado, a opressão que causa o pecado, e o povo escravizado, sem poder fazer o que agrada a Deus. E quando Deus liberta Israel do cativeiro, Ele não está dizendo, eu vim aqui para trazer uma sociedade sem crise. Eu vim arrancar o homem do pecado. Libertá-lo do pecado. Ora, se nós somos pecadores, então você vai entender. Perceba, independentemente se você está vestido com a melhor roupa, se você é pecador, você é escravo do pecado. Se você mora na melhor casa, você é um escravo do pecado. Você não é livre. É exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui. Vós sois escravos do pecado. Ora, nesse aspecto, Ele veio então libertar o povo da escravidão. E aquele cordeiro então vai ser imolado lá em Êxodo, lá no livro de João, no capítulo 19, quando nenhum dos seus ossos são quebrados, nenhum deles vai passar por esse processo, para mostrar que Ele é o cordeiro que tira o povo da escravidão, que purifica o povo do pecado. O Senhor passa a dizer, usa esse tipo de linguagem, mas agora Ele adentra então o jardim do Éden. Perceba, aqui Ele vai usar duas imagens muito interessantes, da paternidade, da filiação. Veja que esse é um tema de João, filhinhos. Não é? A carta de João, ele vai falar muito isso, filhinhos. Perceba que essa imagem, vós sois filhos de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, ele diz, vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o tema de quem você é filho. E ele vai passar a dizer, vocês são escravos, e você é escravo do pecado. Você é filho do diabo. E essa escravidão, irmãos, não há exército no mundo que possa libertar você. Não há força nessa terra que possa resgatar você. Somente a obra do Filho de Deus, a morte, a obediência e o sacrifício do Filho de Deus é quem pode arrancar você dessa escravidão. Não há nada nesse mundo que possa arrancar você dessa escravidão. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, em verdade vos digo. Interessante que aqui Cristo se utiliza de um hebraísmo, não é? Verdadeiramente. É como se fosse amém e amém. Ele usa do hebraísmo para poder expressar uma verdade inequívoca. Em verdade. Essa é uma forma judaica, hebraica de se expressar. E Cristo se utiliza dessa estrutura para expressar a ênfase. Em verdade, eu te digo. No caso, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aí ele cita uma imagem interessante. Ele diz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre.
É interessante porque provavelmente ele está fazendo aqui uma referência, isso é uma possibilidade clara, de que ele está fazendo referência aqui à pessoa, não é, aquilo que aconteceu entre Isaac e Ismael. Não é? Provavelmente essa é a descrição do texto. Por exemplo, você pode ver lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 21 a 31. Não é? Gálatas 4, 21 a 31. Gálatas capítulo 4, verso 21 até o verso 31 diz assim a palavra de Deus. Precisamos ler todo, mas a partir do verso 21 diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e a outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre segundo a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Você percebe que o que Jesus está falando, Paulo vai fazer uma declaração muito mais contundente lá em Gálatas, declarando exatamente isso, que o filho está na casa e a escrava não habita lá. Perceba na sequência do texto, verso 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E aí ele diz: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Só que Jesus agora vai aprofundar o conceito. Ele vai dizer: vocês são escravos, mas vocês nasceram em Israel, mas vocês não são filhos de Abraão. O Senhor Jesus diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Aqui o Senhor começa a dar a filiação. Perceba, ele diz, ele cita Abraão. Aparentemente ele está conectando que eles são filhos de Abraão, mas ele não está se relacionando, falando a Abraão. Perceba, ele diz: vós sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, ele diz primeiramente que vocês são filhos de Abraão, só que ele diz como descendência. Veja, vocês são descendentes dele, mas não são filhos dele. Agora ele diz: a minha palavra certamente não está em vós. Por que vocês procuram matar-me? Eu falo das coisas que vim junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Vós fazeis o que vistes em vosso Pai. Perceba que, mais uma vez, a tônica, não é aquele que é enviado. Esse é um pensamento fundamental em João, não é? Ele foi enviado por Deus. Ele veio da parte do Pai. Ele esteve com o Pai. Ele ouviu do Pai. E tudo o que ele fala é a verdade. Enquanto vocês ouviram do seu Pai, e agora eles pensam que ele está falando de Abraão, mas não está falando dele.
Jesus está dizendo, eu vim da parte do Pai. Eu fui enviado por ele. Aquele que João Batista disse que vai ser enviado para libertar o povo do cativeiro. Verso 39, então, ele continua. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. De novo, ele deixa no ar, vós fazeis as obras de vosso pai. Agora ele declaradamente diz, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Por que vocês querem me matar? Porque eu falo a verdade. Interessante que Jesus vai dizer, em outro momento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles estão dizendo, nós não somos escravos, nós nunca fomos escravos. Mas então a verdade está conosco. Se nós somos livres, a verdade está conosco. Jesus diz, quem pratica o pecado é escravo do pecado. E vocês são escravos do pecado. Ele diz, ora, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam aquilo que Abraão fez. Agora vocês querem matar-me. Jesus diz, assim não procedeu Abraão. Você percebe que se você é filho de alguém, você age de conformidade com ele. Esse é o caráter lógico na filiação. Você vai replicar a prática do seu pai. Se você é filho de Abraão, você vai fazer o que Abraão faz, o que Abraão fez. Mas, ora, perceba que o que vocês fazem demonstra que vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos de outro pai. E o Senhor diz, vocês fazem a vontade do seu pai, mas ele não disse ainda quem é o pai. Ele vai chegar lá. Nesse aspecto, não é? Eles então se revoltam e dizem, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Pronto, agora eles ligaram Abraão e Deus. Jesus está dizendo, eu vim de Deus e eu falo a verdade. Se eles não aceitam o que Cristo está falando e eles querem matar o Senhor, logo eles não podem ser filhos de Deus. Porque os são filhos de Deus vão escutar a minha voz. E os que escutam a minha voz vão me seguir. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então Cristo replica dizendo, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ora, isso nós já vimos das outras sequências da narrativa de João, mas é importante porque esse é um tema que se repete no Evangelho de João também, de ser enviado por ele. É essa a lógica da verdade. Perceba, irmãos. Ora, a Trindade, ela é perfeita em unidade. Há um só Deus que subsiste em três pessoas. E lá João começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele foi enviado por Deus. Então, ele veio da parte de Deus. Ele conhece a verdade. Ele sabe a verdade. Depois, em João 14:16, diz, o Espírito do Senhor vai ser enviado e ele falará o que ele ouviu de mim. Você percebe? A Trindade fala a verdade. Porque eles falam uma única verdade, não três verdades. O Espírito fala o que ouviu de Cristo. Cristo ensina o que aprendeu do Pai, e essa é a lógica da verdade. Daí a lógica apostólica. Por isso a igreja é apostólica, porque eles foram enviados por Deus. Eles são instrumentos, eles são enviados por Deus para ensinar. Veja se não é o mesmo argumento. Ora, veja só, irmãos, quando Jesus diz no verso 42, na parte B do verso 42, se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? E Jesus está falando agora da linguagem. Porque vocês não compreendem o que eu estou dizendo para vocês.
Qual é o problema de vocês? Ele está dizendo, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aqui ouvir não é o problema, não é o problema de audição que está em jogo aqui. Eles estão ouvindo muito bem. Porque sois incapazes de crer. Vocês não têm poder para crer. Vocês são incapazes. Porque o escravo não pode libertar-se a si mesmo das cadeias que lhe prendem. E nós nos esquecemos disso. Que Satanás é o pai da mentira, Jesus vai dizer isso lá na frente. E nós enfatizamos muito a ação de Satanás nas coisas como possessão, e não quero discutir esse tema, não é o meu ponto agora, mas se fala muito em ações de Satanás em áreas externas, de manifestações externas. E se fala tão pouco na maior e central ação de Satanás, que é a mentira, que é distorcer a verdade, que é enganar. O primeiro embate de Satanás, e a primeira vez que ele se revela na história, ele se revela como um intérprete da Escritura, perguntando à mulher, é isso mesmo que Deus quis dizer? Ele é um hermeneuta. Ele interpreta as Escrituras. E ele vai arrazoar, ele vai ter lógica contraditória, porque quando você conhece a verdade vai ficar tão claro, mas quando você está preso, cego, você não compreende. Jesus está falando, eu vim da parte de Deus, eu vim da parte do meu Pai, e o que eu falo a verdade, porque eu vim dele, eu não falo de mim mesmo. E você sabe por que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja como o ensino da palavra apostólico tem o mesmo padrão. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4, por favor. Mesmo autor, vamos lá para o capítulo 4, por favor. Verso 1 em diante. Veja como a verdade, como o crivo da verdade se revela. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Perceba, espíritos aqui, se você entender que João está escrevendo mesmo em grego, mas ele está escrevendo uma estrutura hebraica, não é? Então é paralelismo, ideias paralelas. Espírito aqui são os falsos profetas. Você entende? Veja só, no verso 1 ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus. E aí ele continua, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Entende aqui? Espíritos como ensinamento falso, como falso ensinamento. E aí ele continua, nisto reconheceis o Espírito de Deus. E aí ele vai dar o crivo da verdade. Como eu sei se vem de Deus? Como eu sei se um profeta vem de Deus? Como eu sei se um pregador vem de Deus? Como eu sei se ele está falando da parte de Deus? E ele vai dizer isso. Veja a base. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Perceba, todo ensinador, todo mestre, ele tem de ensinar, esse que veio da parte de Deus tem de ensinar que Cristo veio em carne. Se você nega a humanidade de Cristo, você nega a salvação. Percebe então que a pessoa de Cristo é um aspecto da verdade. Continue comigo no raciocínio. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem
e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. Veja a mesma lógica que Jesus está usando lá em João. Vós sois filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus. Aqui ele está dizendo, vós sois filhos de Deus. Vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, o que é que acontece? Nos ouve. Você entende? Se você é filho de Deus, você escuta os apóstolos. Percebe? O primeiro critério, se Cristo é ensinado na sua natureza divina e humana. Segundo, se está de acordo com a teologia dos apóstolos. Veja, se vocês são de Deus, presta a expressão no verso 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se você não escuta Cristo que veio da parte de Deus, se você não escuta o Espírito que foi enviado pelo Pai e pelo Filho, e se você não escuta os apóstolos que foram enviados por Cristo, repousa em você o espírito do erro. Você é escravo do pecado. Você é escravo do pecado. É por isso que vocês não compreendem a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não compreendem a minha palavra. Então o Senhor vai mais direto e diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Veja a causa. Você sabe por que vocês não creem em mim? Porque eu digo a verdade. Porque vocês creem no erro e não na verdade. Se eu falasse a mentira, vocês criam em mim. Interessante que Jesus vai dizer lá no final do texto, não é? Essa é a palavra de Jesus Cristo, ele vai dizer no versículo 54, veja, ele diz, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Você percebe aqui, o Senhor está dizendo, eu não minto, a verdade está nos meus lábios, porque eu vim da parte de Deus. E vocês, sabe por que vocês não entendem a minha palavra? Porque sois incapazes de me ouvir. Sabe por que vocês são incapazes de me ouvir? Porque vocês são filhos do diabo. E ele é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. E ele foi homicida e mentiroso. Homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. E fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Interessante quando nós notamos esse texto, irmãos, que o que o Senhor está dizendo aqui, não é? Ele fala que ele é mentiroso desde o princípio, ou melhor, que ele é homicida desde o princípio. Você vai ver que o espírito, não é, em essência, podemos dizer isso, não é? É como o espírito maligno, não é? Que em essência matou a raça humana inteira por meio do pecado de Adão.
também é o mesmo Espírito que vai matar Jesus Cristo. Interessante isso. E João não deixa isso à parte. João não deixa isso passar. Ele vai declarar isso no capítulo 13 do Evangelho de João, verso 2 e 27. Veja comigo, por favor. João 13, verso 2 e verso 27. Ele diz assim no verso 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, percebe que a mentira, a morte está no coração dele. Ele diz, olha, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Veja comigo, por favor, verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Que coisa extraordinária. Ele é homicida desde o princípio. E ele vai matar Jesus Cristo. Mas veja que coisa impressionante a loucura exposta aqui. A natureza dele é a morte. A natureza dele é destruir as pessoas. Ele não vai contra a natureza dele. Porque a Escritura diz, lá em Hebreus 2,14, que na morte de Cristo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Que ele, quando tenta Jesus Cristo no deserto, o que ele tenta? Ele tenta impedir que Cristo vá para a cruz. Que ele, quando, falando as palavras usadas ali por Pedro, quando Cristo disse que ele iria para Jerusalém e lá ele iria sofrer, ia padecer, ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia, Pedro disse, Senhor, tem piedade de ti mesmo. Então Jesus disse, arreda-te, Satanás, porque Jesus está dizendo, você não quer que eu chegue na cruz, porque ali era a sua destruição, mas era a sua natureza. Ele não podia fazer o que era contrário à sua natureza. É o impulso dele, matar, mentir. E como alguém pode se apartar da voz de Cristo, das Escrituras, e seguir algo a parte disso e dizer, eu sigo a verdade? Você está nas mãos desse que é compulsivamente mentiroso e assassino. Ele não pode fazer nada contrário a isso, mesmo sabendo do que era a morte. Ele toma Judas, como João diz, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E Jesus, que tem um domínio de tudo, disse, faze-o depressa, o que pretendes fazer. Aqueles que não escutam a palavra, não escutam o Senhor, esses são os filhos do diabo, porque segue a mentira, estão escravizados por ele, incapazes de compreender, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Se alguém peca, esse alguém é escravo do pecado. Jesus vai dizer agora por que só ele pode libertar o homem do pecado. Acompanhe a lógica comigo. No verso 45 em diante. Mas porque eu digo a verdade e não me credes? Aí Jesus diz, quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós me convence do pecado? Interessante
que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer em João 16, que o Espírito virá da parte dele, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz: quem me convence do pecado? Porque nunca pequei. Porque nunca pequei. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? De novo, aí ele vai dizer as mesmas palavras de João, na primeira carta de João, capítulo 4. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vocês estão escravos e servem ao seu Senhor. Esse é o teu faraó. Esse é o império assírio. O pecado. E esse é o rei, o diabo, que oprime os seus súditos com a incapacidade de compreender. Eles vão ficar, e Jesus vai mostrar cada vez mais por que ele é aquele único que pode libertar o povo do pecado. Porque quando Jesus diz: porque se vocês não me dão ouvidos, não sois de Deus, eles então, no verso 48, responderam: pois os judeus lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue, e em verdade vos digo. E de novo Cristo usa a estrutura do hebraísmo. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. E aqui o Senhor está dizendo, perceba, vocês são escravos do pecado e estão mortos nos seus pecados. Se vocês crerem em mim, vocês viverão eternamente. A morte não terá domínio sobre vós. Não verá morte eternamente. Você entende que Jesus sempre ele faz referência ao fim da obra. Interessante, João. É sempre ao fim da obra. Ele diz lá no capítulo 6 de João, ele já disse declaradamente: aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Ele poderia dizer: aquele que crê em mim, eu vou regenerar, eu vou fazer uma nova criatura. Ele diz: não, eu vou ressuscitar no último dia. Ele coloca a obra plena. E ele está dizendo: aquele que crê em mim, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E aqui os judeus começam a entender, e isso por causa do eternamente, que ele está falando de algo que ultrapassa o tempo. E agora ele já se coloca não apenas como alguém que veio libertar o povo, mas alguém que está antes do tempo. E aí eles começam a entrar em crise. Agora aprofunda o problema. Veja a sequência do texto comigo. 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Bem, agora fechou o raciocínio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem impôs te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. É interessante esse texto, porque aqui é um jogo de palavras interessante.
algumas traduções em hebraico, traduzindo do português, principalmente em inglês, quando pega a Bíblia traduzindo do hebraico para o inglês, eles vão usar esse jogo de palavras que aqui, na nossa língua, quase não se usa. Por exemplo, queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, por favor. Gênesis. Capítulo 22, verso 8 e verso 14. O 8 diz assim: E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si mesmo um cordeiro para a oferta. Então ambos foram juntos. Deus proverá para si mesmo um holocausto. Esse é o primeiro verso. Agora veja, por favor, verso 14. O que ele diz? E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jirê. E a palavra Jirê em hebraico, veja, a letra J, ela não existe na letra hebraica. Certo? Você não tem a letra J. Você tem o que se usa por J em hebraico é uma letra chamada Iod, que, por exemplo, o nome Josué começa com Iod, então se usa o nome Josué. É comum isso na transliteração. Então, Jeová Jirê. Então, essa palavra sem esse J, ela também pode significar o verbo ver. E veja que você tem a tradução, por exemplo, a King James, que é a mais antiga disso, Então, esse lugar será chamado Jeová Jirê, porque foi dito neste dia, no monte do Senhor que se vê, ou será visto, porque aí a nossa tradução coloca no monte do Senhor proverá. O monte do Senhor. Porque o verbo, a palavra prover, ela exatamente se escreve como a palavra ver. Tem muito próximo à maneira de escrever. E aí, só que no texto ele não usa a palavra, literalmente a palavra prover, como está na nossa Bíblia, mas sim o verbo ver. No monte do Senhor que se vê. Foi exatamente daqui. Se você for para King James em inglês, está lá o verbo ver em inglês, traduzindo essa palavra hebraica. O que é interessante é que Jesus diz isso, e então me parece que essa é a melhor tradução, porque o próprio Cristo a utiliza. Veja, ele diz assim, verso 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Veja, por ver o meu dia. Isto é, aquele que foi providenciado, o cordeiro que foi morto pelo meu pecado. E ele viu, ele diz, esse é o monte do Senhor. E ele viu. Ele diz, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Então perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E aí, perceba que agora, Jesus Cristo está dizendo, eu vim da parte de Deus. Eu falo a verdade. Agora ele está dizendo, eu sou Deus. Ele vai dizer. Os puritanos comentando esse texto, alguns deles, é interessante, quando falam sobre ministério, não falando exatamente desse texto, mas falando sobre ministério, a luta do pastor, ele diz, o pastor ele se desgasta tanto no ministério que ele nunca aparenta ter a idade que tem. Veja Cristo, ele tinha 30 anos, disseram não tem nem 50, já compararam ele com 50 anos. Ele tinha 30 e pouco, ia morrer, estava perto da morte aqui. Eles dizem, o desgaste, a fadiga, o olho cansado, o sofrimento, a dor, a noite acordada, ele diz, isso faz com que os seus dias diminuam. Isso faz com que a sua aparência seja cada vez mais velha. Você pareça mais velho do que você realmente é. E aí ele diz, eles olharam para ele e disseram, o senhor não tem nem 50 anos. E fala que Abraão viu. Então Cristo disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Ele está dizendo os atributos de Deus, o nome de Deus. Eu sou Deus. Abraão viu o meu dia e se gloriou. Quando nós falamos essas coisas no coração do crente, há um regozijo. Se nós tivéssemos uma igreja um pouco pentecostal, ouvia-se alguns glórias. Ouvia-se alguns glórias. Mas o incrédulo pega em pedras para matá-lo. O incrédulo pega em pedras para matá-lo. Não era ainda o momento de Cristo morrer. Ele tem um domínio sobre a morte. Ainda não é o momento. Quando chegar o momento, ele vai dizer para Judas, cheio do maligno, o que tem de fazer. Faz depressa, estás autorizado a fazer. Faz o que tens de fazer. A linguagem bíblica é clara. A escravidão da tua vida é o pecado. A fonte da maldição da tua alma é o pecado. E se Cristo não te perdoar, e se você não compreender as palavras dele, você está morto. Agora veja o poder do Evangelho. Se você pegar, por exemplo, eu quero que você venha comigo para Efésios capítulo 2, por favor. Veja toda essa verdade descrita nos 3 primeiros versos. Efésios 2, verso 1 a 10, mas especialmente o verso 3. Os 3 primeiros versos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vai descrever o que é a morte, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. A primeira manifestação da morte, você segue o fluxo do mundo. Você segue a lógica do mundo. Você ouve o mundo. Você atenta para as verdades do mundo. Você ama o mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não apenas segue o mundo, mas está preso por Satanás, aprisionado pelo maligno. Mas não apenas isso. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. A morte revelada em 3 aspectos. O fluxo do mundo. Escravidão, aprisionados por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é a liberdade que o mundo diz que você tem. A Bíblia diz: tu és escravo. Thomas Watson diz:
descer e seguir o fluxo do mundo. É próprio dos mortos. Só os peixes vivos nadam contra a maré e sobem contra o rio. Os mortos descem no fluxo do mundo. Mente, mãos, pés, coração, aprisionados por Satanás, escravizados. E Jesus está dizendo: o Verbo se fez carne para destruir as obras de Satanás, para destruir o pecado e para vencer o mundo. Ele disse: na sua morte, ele venceu aquele que tem o poder da morte. Ele disse: eu venci o mundo. Ele disse, na primeira carta de João, no capítulo 3, ele se manifestou para destruir o pecado. Essas são as cadeias que te prendem. Por mais livre que você imagina que você é escravo. E eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. E por estar morto, você é incapaz de compreender. Isso me impressiona. Você pega um indivíduo, você fala, explica o evangelho para ele, ele entende tudo errado. É impressionante as conexões que ele faz. É impressionante, não é que ele é simplesmente incapaz intelectualmente, ele está preso por Satanás, ele é escravo, a sua mente, ele está morto. E Paulo, eu digo isso, só tem duas palavras, você tem que grafar, riscar, gravar, tirar foto, olhar para ela. Só tem duas palavras na Bíblia que trazem esperança. É o que está no verso 4 da carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: mas Deus. Uma adversativa e o Deus que faz todas as coisas fluírem em outra direção. Que entra na história e arranca o homem do pecado, quebra os grilhões da morte, tira e liberta ele do mundo e diz: você é livre. E de repente você passa a compreender o que você não podia compreender. É impressionante você entender o que é a obra do perdão do Evangelho, que te faz capaz de entender. Se você pegar, por exemplo, Hebreus capítulo 8, por favor, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 8. Verso 10 em diante, acompanhe comigo, por favor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí veja a parte do ensino e do aprendizado. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Você sabe de onde vem esse curso de teologia? Verso 12, com aquela explicação: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque eu perdoei os seus pecados. Aqui ele não está dizendo que não é necessário mais os mestres, os doutores, os pastores, não.
Não é isso. Ele está dizendo, o conhecimento redentivo é operado pela obra de Deus em Cristo, em perdoar os nossos pecados. Se Ele não perdoar os nossos pecados, nós somos incapazes de compreender. Incapazes de entender. E até mesmo quando entendemos alguma coisa, como aconteceu no capítulo 8, do verso 30, aquele entendimento ainda não era a verdadeira vida. Porque eu preciso me apegar a Ele. Fazer o que Abraão fez. Ele creu no Senhor. E aí é o que Cristo vai dizer no Evangelho de João. Veja, Abraão viu e se alegrou. Ele viu como? Pela fé. É o que vai estar escrito no final do livro de João. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos e encontra Tomé. E Jesus diz, toque em mim. Ele toca e Tomé se ajoelha e diz, meu Deus e meu Senhor. Jesus disse, Tomé, crestes porque vistes, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos filhos de Abraão. Nós cremos naquilo que nós nunca vimos. Mas porque veio da parte de Deus. Essa é a verdade que liberta o homem. É Ele que quebra os agrilhões do pecado e da morte. E então, verdadeiramente, nós somos livres. Livres. Porque Cristo nos libertou. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, Tu és perfeitamente Deus e perfeito homem, perfeito Redentor, amado, exaltado, a quem nós amamos e desejamos ver um dia face a face. Ó Deus Supremo, que arrancou as cadeias que nos prendiam, libertou a nossa mente da escravidão e nos fez compreender, Senhor, oh, que coisa gloriosa, compreender, Senhor, que Tu és o enviado de Deus para nos libertar do cativeiro, o Cordeiro bendito do Senhor, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, que não destruiu o império egípcio, destruiu Satanás, o mundo e o pecado, simplesmente poderosíssimo, Deus acima de todos e tudo. A Ti, Senhor, rendemos louvores, porque somos livres em Ti. Liberta aqueles que estão escravizados essa noite. Teu Espírito possa trazer entendimento. E o Senhor seja glorificado no nosso meio, por aqueles que